Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e especificamente aos jovens, porque nós estaremos ministrando nesta videoaula a lição de número 5. Né? Eu estendo aqui a minha saudação a todos, viu? Os jovens que estão aí na sintonia, os professores, porventura estão aí assistindo essa videoaula. Quero crer que vai ser uma bênção para todos nós. Então vamos lá iniciar então aqui. O tema do assunto é os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos. E eu quero aqui então já iniciar lendo o nosso texto bíblico, que diz assim, está em Mateus capítulo de número 4, versículos 18 a 25. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, né? E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esta é a leitura do texto bíblico, não é? Que está em Mateus capítulo 4, versículos de número 18 a 25. Pois bem, então nós vamos, irmãos, entrar agora para a nossa introdução. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Por isso Jesus, o Filho de Deus, chamou alguns discípulos para estar mais próximo e ajudarem em seu ministério. O Mestre investiu tempo. Quero parar aqui, irmãos. Investiu tempo. Estou sendo repetitivo aqui. Investiu tempo. Gravem isso. Investiu tempo para preparar estes primeiros discípulos, a fim de que eles dessem continuidade à sua missão depois da sua partida. Jesus comissionou os primeiros discípulos e começou o seu ministério de evangelização na região da Galileia, logo que soube que João estava preso. Então assim começa o ministério de Jesus. João vem até um período de tempo e depois Jesus dá continuidade como o Messias prometido, não é? João vem e fala sobre Jesus aos discípulos, já que já tinha dois discípulos. Então ele fala sobre Jesus para essas pessoas que depois vão dar prosseguimento juntamente com Jesus, dentre outros das quais Jesus chamou. Vamos ver aqui. Jesus comissionou os primeiros discípulos e começou o seu ministério de evangelização na região da Galileia, logo que soube que João estava preso. Desculpe, irmãos. O início da pregação da região da Galileia e a preparação dos discípulos foram fundamentais para a expansão do ministério. Então aqui eu quero enfatizar isso, irmão. Investiu tempo. Isso foi fundamental na preparação dos discípulos. Investiu tempo na preparação dos discípulos. E aqui o texto aqui vai dizer que isto é fundamental. Isto é fundamental para a expansão do Evangelho. Pois bem, então, irmãos,
o primeiro tópico aqui, chamado para serem pescadores de homens, como está no texto, né? O discípulo recebia formação. Então nós vamos aqui, ó, aos pés do mestre. A escolha do discípulo era de grande responsabilidade. Ele seria o sucessor do mestre. Veja só, o sucessor do mestre. No judaísmo, o discípulo era alguém formado aos pés de um rabi, que era o mestre religioso. Eu quero dar uma paradinha aqui já para fazer um comentário depois desta leitura que nós fizemos. Quando eu disse, irmãos, gravem isto, investir tempo, eu remeto meus pensamentos, não é? As minhas memórias, ao período da academia, ou seja, ao período que eu estava estudando ainda na universidade. E neste período eu tive um professor que me disse as seguintes palavras que eu nunca mais esqueci até hoje. As palavras que ele disse foram estas: olha, alunos, quando vocês estiverem junto com os seus mestres, que ele estava se referindo, obviamente, aos professores, e ele fez menção de um professor muito renomado da Unicamp, onde eu estudei também, fiz lá o meu ensino básico e médio. Ali, irmãos, ele citou o Saviano e ele disse o seguinte, que o Saviano é um grande escritor laico, mas ele disse o seguinte: olha, quando você estiver ao lado do seu mestre, suga ele. Essa foi a expressão. Suga ele. Então, todas as vezes que eu estou andando pela cidade ou fazendo as viagens, que às vezes por outra faço, e vejo ao lado das estradas, ou na cidade também tem muito isso, aqueles vendedores de garapa de cana, né? Que assim é chamado, caldo de cana, e aí eles têm aquelas maquininhas que colocam a cana lá e moe, sai só o bagaço, vamos usar essa expressão aqui, fica só o bagaço ali. Lógico que nós não estamos falando que, né, o mestre é um bagaço, não é nada disso. O que me chamou a atenção ali era o sugar. O que ele queria dizer com essas palavras é que você tem que, aos pés de um mestre, fazer pergunta para ele, tira dúvida, saia esclarecido. Isto é ensino. Ensino não é ficar com dúvida. Ensino não é nós termos um conhecimento muito frágil. Não, ensino é ter domínio dos assuntos. É ter habilidade para ensinar, para pregar, para falar, que no nosso caso, ou ensinar, que seja. Então, para isso, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Por enquanto, eu fico só com essa palavra. Suga ele, conversa com ele, pergunta para ele, tira dúvidas. Assim tem que ser. E é o que eu venho aqui fazer, aqui nesta manhã, justamente com este assunto, com esse tema que nós temos aqui da palavra de Deus, que é os primeiros discípulos. Pois bem, então, gravem isso, né? Investir tempo. E quando estiver ao lado de alguém que é mestre de verdade, no caso Bíblia, no caso teologia, no caso palavra de Deus, existe, a Bíblia fala que temos mestres, né? Lá no ministério, pastores, doutores, evangelistas, né? E lá aparecem os mestres também. Então, essas pessoas são chamadas para esses fins, para ensinar, para evangelizar, para esses fins. E aí, nós precisamos, então, ter essa humildade de reconhecer isso. Senão, né, fica difícil. Olha a sequência aqui para esta ideia. Nós temos aqui, ó como está aqui, ó. Vou ler para os irmãos. Para ser convocado pelo mestre, o discípulo deveria apresentar algumas qualificações. Por exemplo, ter conhecimento da Torá. Ter conhecimento. Então,
A Torá o que é? O Velho Testamento, o Antigo Testamento. Então, para ser um mestre, no caso aqui, né, nós estamos nos referindo aqui naquela época, os rabinos, né, eles tinham que conhecer a Torá. Conhecer a Torá. Mas preste atenção no que eu vou dizer. O grande problema dos judaizantes, dos judeus, é que eles tinham sim conhecimento da Torá, conheciam a Torá. Mas o problema deles é que eles conheciam teoricamente. Teoricamente. Mas quando ia para a prática, era um caos. Era um problema. Eles não praticavam, né, a palavra que estava registrado na Torá. A Bíblia, o Antigo Testamento, não praticava. Por isso que Jesus fez aquela comparação, né, com relação ao que, quando ele diz assim, quando a pessoa constrói sobre a rocha e constrói sobre a areia. Está no texto aqui, nós vamos fazer um comentário mais à frente. Então, agora, quando nós trazemos isso para os ensinos do Novo Testamento, o que vai acontecer? Precisamos conhecê-lo também. Mas só conhecer pela leitura por si só não é suficiente. Por quê? Porque por trás, vamos falar assim, dessa leitura, tem muita coisa que nós precisamos saber. Tem ali um contexto histórico muito amplo, e não só bíblico, e também, às vezes, até secular, que é bom que saibamos. Precisamos, para que nós tenhamos domínio do assunto. E quando falamos com base da palavra e com base também no que estava acontecendo naquele período. Senão, não dá para contextualizar. E se contextualizar fora desse modelo, nós estamos então não fazendo exegese. O que é exegese? É você retirar do próprio texto lá as palavras de Deus. É Deus falando a palavra de Deus. Quando você põe coisa da sua cabeça, aí não é Deus falando, é você ou eu, ou seja lá quem for, que está falando. Então, isso a gente vê muito acontecer. De forma aleatória, versículos isolados, uma confusão generalizada. Não dá, sim não dá. Então, é por isso que nós precisamos aprender. O Novo Testamento, no caso nosso, mas, né, obviamente que a Bíblia é um todo, é o Antigo e o Novo Testamento, o testemunho profético vai citar o Novo Testamento. Quando eu falo testemunho profético, eu falo as profecias do Antigo Testamento que se cumprem na pessoa de Jesus. Então, é isso que eu estou me referindo. Pois bem, agora, tem um outro detalhe que é importantíssimo. Mais à frente a gente vai chegar nele. Eu vou fazer uma leitura aqui agora então, meus queridos irmãos. Cada um dos evangelistas teve o seu objetivo na hora de escrever os evangelhos, com destinatários específicos. O que isto quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus como um todo. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tinham o que nós chamamos de um público-alvo específico. Vamos explicar. O que é um público-alvo específico? Vou dar um exemplo. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele tem esse público-alvo específico. Quem é ele? São os judeus. Então, Mateus está escrevendo mais diretamente a esse tipo de pessoas, os judeus. Os judeus. Por isso que o Mateus é o evangelho do reino. Por isso que mostra as genealogias, Deus desde o início, então, e outras coisas mais. Pois bem, não dá para estender muito por causa do tempo. Então esse é o Mateus, está escrevendo. Não obstante ser para todos, o evangelho é para todos, seja ele Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele tinha um público-alvo. Depois vem Marcos. Marcos, ele tem também um público-alvo, ou seja, ele tem um grupo de pessoas das quais ele pretende atingir, que são os romanos. Até porque eles têm assim
uma proximidade com o povo. Por exemplo, Mateus, ele é muito próximo dos judeus. Os Marcos, ele tinha uma proximidade muito grande com os romanos. Até o nome, Marcos é nome romano. Então, né, pode ser até que seus, né, alguns parentes ancestrais lá para trás, não sei, poderia ter até alguma familiaridade, não sei. Isso é uma coisa que é conjectura. Então, isso não é relevante para o assunto aqui. O que é relevante é dizer que Marcos escreveu para esse público-alvo. Aí vem Lucas. Lucas assim, dentre os 4, Lucas, obviamente que não é legal falar isso o preferido, mas esse é o meu preferido. Não que eu desconsidere os demais, mas eu gosto mais do estilo dele, da forma como ele escreve, da forma como ele ensina. Por quê? Porque ele é detalhista. Ele é muito escreveu, por isso que eu falo, né? Escrever minuciosamente os fatos que entre nós ficam minuciosamente. Então Marcos é esse intelectual, é médico, né? Enfim, ele escreve. Se não tivesse nenhum desses evangelhos, nós teríamos muito problema com a Bíblia. Mas não, Deus fez a coisa perfeita. Escolheu as pessoas certas, né, para fazer aquilo que estava no plano e projeto de Deus. Então vem Marcos. Aí depois, Marcos, depois vem Lucas e aí João. Esse então, o Lucas, ele escreve para um público-alvo específico que são os gregos, né? Os gregos. Então ele tinha muita proximidade com esse povo, os gregos, Lucas. E depois nós vamos ver aí João. Este é universal, é o mais teológico entre todos eles. Está lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada foi feito. E vai por aí afora, enfim. Então é muito teológico, porque é ali que a gente vai também, dentre outros escritos, mas é em João que a Trindade ela é mostrada ali. Não obstante, existem muitos conceitos sobre a questão da Trindade, mas ela está ali na Bíblia. Então isso é teologia, isso é muito profundo para se estudar e se pensar. Então, irmãos, volto agora no inicial da minha fala. Exige-se tempo. Existe tempo. Eu entendo, eu tenho a minha formação em pedagogia, em licenciatura plena, eu entendo muito bem essas questões. Por quê? Porque essa questão de carga horária e tempo, ela é fundamental. Em quais aspectos? No ensino. Então você que está discipulando, no ensino. Por quê? Como que era na época de Jesus? Ou lá no passado, antigo, grego, como que era? Os mestres andavam com os seus discípulos. No caso de Jesus, foram 3 anos. Aí dispensa comentário, né? Jesus, 3 anos ensinando, dispensa comentário. Por isso que nós ainda ouvimos ontem na pregação, né? O pastor ensinando, dizendo, né? O que vimos e ouvimos, isso testificamos. Em nossa mão tocaram da palavra. Lá na epístola de João, João fala, então viu, ouviu, andou com ele. Isso é necessário. Obviamente que o mundo moderno, ele criou alguns outros métodos de ensino. Esses métodos de ensino podem ser até à distância, não sou contra isso. Pode ser, mas não é a mesma coisa de você estar ao lado do mestre, sugar, não é a mesma coisa. Não diga para mim que é, porque não é. Porque eu fiz próximo dos meus mestres, e foram 4 anos e meio. Então eu estava próximo ali, ensinando todos os dias. Faz a diferença. Ser autodidata é bom, porque esses hoje em dia mais assim, à distância, que eu não tenho nada contra, eles são mais autodidatas, autodidáticos. Eles fazem as suas pesquisas, os seus ensinos e depois tiram algumas dúvidas e tudo mais em tempos determinados para aquele tipo de escola que está... Não tem nada de errado aí. Mas não adianta falar que é, porque não é. Eu falo isso com experiência, tanto de aluno como de professor. E como de alguém que já foi orientador de uma escola também há mais de 10 anos, ou menos, por aí afora, aqui na nossa cidade. Então é a minha experiência, e ela é prática, ela não é só teórica. É assim que Jesus ensinava. Agora hoje nós temos também, o modelo de hoje, nós temos nas nossas igrejas, aí, né, o discipulado, ele é necessário, ele é importante. Falo por mim. Agora, falo por mim.
Quando eu me converti, eu tive um mestre. Mas era um mestre, assim, junto. Um mestre que me ensinou muito. Era meu sogro. Era pastor de uma igreja, meu sogro. Então, foram antes da minha conversão, foi olhando, aprendendo com essa pessoa através de pregação nas escolas dominicais. Eu me lembro perfeitamente, eu não perdia mesmo, eu não perdia. Eu, às vezes assistia até duas escolas dominical por dia. Era um negócio assim tremendo, enfim. Então, estava ali. E aí depois eu fui crescendo nesse aspecto, estudei também, fiz as minhas escolas ainda, ensinos iniciais, tudo. E depois da universidade, enfim, ali, estudando. Era o que Jesus fazia. Agora imagina 3 anos com Jesus, os discípulos. Olha o que está escrito aqui, ó. Prosseguindo mais um pouco à frente aqui, ó. Vou ler para os irmãos aqui. Ser discípulos exige algumas coisas. Ó, o que é que caracteriza um discípulo de Jesus? O que é que caracteriza um discípulo de Jesus? Olha como está escrito aqui. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus é a disposição para segui-lo. Independentemente das circunstâncias, a chamada dos discípulos é a resposta imediata que mostram como se dá uma verdadeira conversão. Eu vou ler mais para baixo aqui, para ser mais incisivo no ponto de vista do discipulado, ao que diz. Os discípulos abandonaram suas profissões para seguir Jesus, porém eles não abandonaram as suas famílias, como está escrito aqui. Aqui nós temos aqui, obviamente que podemos falar sobre isso, a questão da integrabilidade, né? A pessoa está integral. Nós temos o ministério, quando nós falamos, eu também sou um ministro, mas não sou integral, sou um ministro cooperador, podemos assim dizer, não é? Mas tem esses que são chamados mesmo para trabalhar, não vou falar 24 horas por dia, porque tem que descansar, tem que às vezes também, dar uma descansada de alguma outra forma até, que a gente sabe que é necessário, precisa, né? Mas estão ali diretos, tempo integral. Então aí, essa é uma renúncia de muitas coisas. E digo mais, eu não sou integral, mas tem tanta coisa que eu não tenho nenhum interesse. Por quê? Porque não condiz com a chamada, vamos falar assim, não condiz, não vale a pena ficar ouvindo, assistindo, não vale a pena. Porque é perda de tempo, eu estou me referindo às questões mais da laicidade, as questões mais triviais, que não vale a pena. A gente não aprende, não desenvolve, fica só travado ali, não dá. Então eu estou fora, vamos usar esse termo aqui, né? Mas no estudo da palavra, ensino e tal, e dando as minhas contribuições, e aí nós vamos tocando o nosso ministério, vamos falar assim, sem nenhum problema. Ó, nós temos aqui, ó, depois, no segundo tópico aqui, nós temos um assunto também que é muito importante aqui. A questão da prática, isso eu quero também falar sobre neste assunto aqui. Então, Jesus falou, e eu já vou antecipar até aqui, irmão, citando o tópico 3, para fazer a sintonia, para fazer o que nós chamamos de sistematização da palavra. Jesus citou lá, né, a parábola, que ele chama aqui, né, a parábola dos 2 alicerces. Então, nós temos aí, vou ler um pouquinho para os irmãos aqui, ó. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus se utiliza da parábola dos 2 alicerces para ressaltar a diferença entre aqueles que ouvem a palavra e praticam. Vou dar um timezinho aqui, para nós pensarmos sobre essa questão da prática. Primeiramente, eu disse investir. E depois eu disse que nós temos que sugar.
o mestre. Ir para a palavra, mas não ficar só no campo teórico. Praticar a palavra. Eu venho, irmãos, pensando nisso já há algum tempo, porque eu não quero ser enquadrado como aquelas pessoas agiam os escribas e fariseus. Porque aquelas pessoas conheciam a Torá profundamente, mas não praticavam. Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio, os ventos, a tempestade, e a casa ficou lá. A casa não caiu. Mas aquele que construir a casa sobre a areia, qualquer ventinho vem, qualquer derruba tudo. E aí, meus irmãos, prestemos atenção. O importante é praticar a palavra. Agora, fico a pensar. Isso mexe com os meus pensamentos. Então eu quero fazer uma leitura aqui, Jesus mostra, que o construtor estabeleceu sobre o fundamento seguro, a rocha. O mestre ensina que a nossa vida, nossa casa, é construída mediante as nossas escolhas e que vão interferir para o nosso futuro. Chama a atenção as práticas dos escribas e fariseus, como disse, e os líderes religiosos que viviam uma espiritualidade superficial e hipócrita. Deus que tenha misericórdia de mim. Eu não quero isso para a minha vida. Não quero mesmo. Não quero ser melhor do que ninguém, mas não quero isso para a minha vida. Mas sei que praticar a palavra de Deus não é tarefa fácil. A exigibilidade é grande. Precisa renúncia de muitas coisas. Não é tarefa fácil, mas necessária. É preciso. É preciso. E aí, meus irmãos, eu fico a meditar. Quando Jesus, ele envia os seus discípulos, ele vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Aí ele vai dizer, irmãos, vamos ler para ficar bem claro para os irmãos, ler a palavra é necessário. Olha aqui, citar ela do jeito exatamente como ela é. Tá aí, E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha aí, chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Aqui está implícito o conhecimento que Jesus tinha das coisas e o poder de realizá-las. Essa é a questão. E aí ele disse: todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, que é o que está faltando, quero crer, batizando-as, primeiro ensina, depois batiza, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Aí vem, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos aqui a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tem uma outra situação, irmãos, que eu quero ler com os irmãos. Olha aqui. A palavra, agora nós vamos ler, irmãos, o texto nessa leitura aqui, que eu acho necessário nós fazermos ele para esta aula aqui, que é aqui o texto de João, que vai dizer o seguinte. Vamos ler aqui no finalzinho, o último versículo aqui que João vai citar. Está assim, ó. Este é o discípulo que testifica estas coisas, escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Este homem que registra essas palavras aqui, meus irmãos, não é outro senão João, aquele que debruçava sobre os ombros de Jesus, ou o peito de Jesus, como diz. Era o discípulo amado. Agora, esses homens foram ensinados por Jesus, e como disse o nosso pastor recentemente aqui, eles viram os milagres. Eles viram os prodígios. Viram Jesus ressuscitar morto. Viu Jesus acalmar a tempestade. Enfim, curar enfermos, expulsar demônios. Tudo isso eles viram. Por isso que João escreve, aquilo que vimos e ouvimos, isso testificamos. E as nossas mãos tocaram da palavra dele, quer dizer, andou com ele, tocou nele, viu ele. Volto a dizer, meus queridos irmãos, investir tempo. Agora, nós temos que praticar também. E aí, aqui vai uma ideia um pouco revolucionária. Irmãos, eu fico a pensar, como o poder de Deus, todo o poder foi me dado. E Jesus falou, vocês farão ainda prodígios maiores do que esse. Aí nós temos que parar para pensar. Porque tem duas coisas que nós temos que pensar. A questão de nós vivermos uma vida de conhecimento da palavra de Deus, de toda a sua profundidade teológica que existe, toda não, porque a gente nunca vai ser conhecedor de todas as coisas, mas enfim, aquilo que pelo menos é suficiente para que nós entendamos e compreendamos o plano e projeto de Deus. Agora, nós vamos lá, o assunto, irmãos. Nós temos que pensar, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Jesus falou isso. Agora, a prática, praticar isso. Então eu fico pensando nessas coisas. E aí, como Deus me usa? Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha, irmãos. E aí eu fico pensando, bem, existe os milagres. Deus usa e cura. Então, isso para mim, sabe qual é o nome que eu dou para isso, irmãos? Na prática, a questão das experiências com Deus. Todos nós temos que ter experiências com Deus. E as experiências com Deus, elas são importantíssimas. Por quê? Não é? É óbvio que isso só acontece se tivermos íntima comunhão com Ele, através da oração e muitos quesitos necessários. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, é nessa questão aí de nós termos essa comunhão e também sermos usados por eles
em muitos outros aspectos também. Então, as experiências que nós temos que ter são necessárias, porque quando a gente olha para a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Abraão teve experiência profunda com Deus, ouvia a voz de Deus, falava com Deus. Então, nós temos Jacó, teve experiências profundas com Deus, temos irmãos, José teve experiências profundas com Deus, enfim, Paulo, né, também com experiências profundas com Deus. São coisas que são necessárias, essas questões todas. Precisamos ter experiências com Deus. E isso não fica só no campo da exterioridade, ou no campo só do quadro abstrato. Não, isso não é só um sentimento, não. É uma vivência mesmo. O ocular, o testemunho ocular, como ouvimos ainda, o testemunho ocular, viu? Então nós temos algumas coisas que nós temos que ver, sim, é verdade. Nós vimos, João disse. Não só falou nós ouvimos, falou nós vimos, né? Testemunhamos. Então, precisamos pensar nisso. Criar discípulos nesses modelos de pessoas que de fato conheçam a palavra de Deus e também tenham experiências profundas com Deus. Necessário. Não adianta dizer que não. É necessário. Vamos prosseguir aqui, ó. Agora nós temos um assunto, né, muito importante. Vamos dar sequência aqui. Agora nós vamos para o tópico 2. Nós temos aqui, ó, o que eu vou ler aqui para fundamentar essa ideia que falamos. A comitiva de Jesus saiu por toda a Galileia, pregando, ensinando. E agora? Realizando milagres. Realizando milagres. Isso não fica no campo teórico. Isso é visto, é ver. É ver. Isso mexe comigo. E aí, ó, esses milagres poderia ser apresentado, os discípulos viram, a mensagem da salvação em função desses acontecimentos ultrapassou fronteiras. Os discípulos foram aprendizes e testemunhas dos milagres de Jesus. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Milagre. Foram propagadores da sua mensagem. Instrumentos de Deus para a cura de enfermos. O autor aqui, ele é incisivo, ele mexe com a gente. Pelo menos comigo. É preciso que seja assim. A expansão do reino de Deus, eles propagavam com eficácia. Eu dou ênfase nessas palavras. Com eficácia. Pensemos em tudo isso, irmãos. É muito importante. Olha aqui, ó. Nós vamos ler mais um assunto aqui, é importante. A conversão é uma obra espiritual, é verdade. Aqui já não está circunscrito as questões do ver, do ouvir. Porque a obra salvífica, ela tem uma série de situações implícitas. E sabemos que para ser salvo, não é uma questão de milagre. Eu estou me referindo a milagres, né, não no plano espiritual, no milagre ver. Não é isso. É uma ação do Espírito Santo na nossa vida que mexe com o nosso emocional, que mexe com o nosso sentimento,
que nos faz entender que éramos velhas criaturas. As coisas novas passaram, agora é tudo novo. Faz-nos entender isso. Então essa é a ação do Espírito Santo. Está escrito aqui. A conversão é uma obra espiritual, a conversão, o novo nascimento, realizada pelo Espírito Santo. Mas, tem um mas aqui, fazer discípulos é responsabilidade de cada cristão. E essa estratégia de Jesus, as pessoas que ouviram e testemunharam do poder de Deus eram estimuladas a propagar boas novas em todos os lugares, de forma simples e objetiva. Com isso, as conversões cresciam a cada dia por meio do discipulado. Mas vejam as exigências, o que tinha que ser feito. Ser nova, ser de fato convertido, naquela época em Cristo, porque Cristo era o centro, é e será sempre o centro. O que era, mesmo de ontem e de hoje, será eternamente. Mas eles tinham o poder de Deus na vida, hein? Pedro, eu não tenho ouro e prata, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Experiências com Deus. Pensemos nisso. E aí, irmãos, nós, para encerrar esta aula, vamos para o método, a didática. A didática do mestre. Olha o que está registrado aqui, ó. Jesus conseguia falar para um público grande e diversificado e mantê-los atentos por horas. Por que será? Será que é porque ele pegava a Bíblia e lia a palavra de Deus e depois mais cansava o povo do que chamava a reflexão para os fatos? Ou para a meditação? Para o conhecimento? Claro que não. Então nós temos aqui, né? Olha só, Jesus conseguia falar para o público grande e diversificado e mantê-los atentos a horas. Quando nós temos um professor, ou um pastor, ou um ensinador, seja ele quem for, ministrando para nós, irmãos, a palavra de Deus, prestemos atenção no que eu vou dizer agora, a palavra de Deus, com conhecimento profundo dela, do ponto de vista literário, contextual, histórico e tudo o que é necessário para um bom pregador. Nós estamos falando lá. As pessoas, assim, olha bem o que eu quero dizer. As pessoas, presta atenção no que eu quero dizer. As pessoas estão lá nos observando, nos olhando. Nos olhando. Mas só isso não é suficiente. Por quê? Porque Jesus, ele tinha essa capacidade didática, as pessoas ouviam ele e olhavam para ele e viam o que ele fazia, as obras que ele fazia. Então o que eu quero dizer com isso? As pessoas estão olhando para os seus professores. E não só na área do conhecimento que ele tem, da profundidade que ele tem, da beleza que ele tem, da didática que ele tem, da metodologia que é boa, mas ele está olhando também na minha vida. Quem é o Walter Caldas? Fora de lá, no púlpito, fora dos ensinos, quem é? Isso tem um peso tremendo. Tem um peso muito grande. O meu testemunho. Que é o que nós vimos e ouvimos, isso testificando João falou. Então as pessoas precisam ver em nós também aquele que tem uma íntima comunhão com Deus e pratica as palavras.
não edifica sobre a areia. É necessário que seja assim. Então, irmãos, olha aqui, ó, né? Como nós estamos falando, isso é próprio de um novo convertido. Agora, eu encerro esta reflexão aqui. Não vou tomar muito tempo, não. Eficácia do ensino. Eficácia do ensino. Então, a eficácia do ensino, entendeu? Mostra tudo isso, ó. Mostra esses quesitos aqui, ó. Ó, como está escrito, Jesus conseguia falar para o público grande e diversificado e mantê-lo atento a horas. E aí ele vai citar, irmãos, o autor cita aqui, como eu já falei de antemão, a parábola, né, dos dois alicerces. Perdoe, irmãos. Aquele que edifica sobre a rocha, aquele que edifica sobre a areia. Então, onde eu, Walter, estou edificando? Sobre o quê? Precisamos pensar nessas questões que elas são extremamente necessárias. Agora, os métodos. Os métodos. O ensino de Jesus era único e causava admiração. Os métodos utilizados por Jesus não eram novos. No entanto, eu não estou lendo Bíblia porque não está nem pedindo aqui, irmãos. Não tem versículos aqui, só tem um aqui embaixo. Então, às vezes, os irmãos estão vendo, o irmão não lê Bíblia, não estudou a Bíblia. É porque pode ver, aqui não tem. Ó, tem poucos versículos para ler, muito pouco mesmo. O autor aqui, ele foi econômico nisso. Mas muito econômico mesmo, muito econômico. Aqui, então não tem. Então, por isso que eu não estou lendo a palavra. Senão o irmão fala, mas você está aí estudando, ensinando e tal, e não leu. Não é, pode pegar o que eu chamo de documento, a lição, os irmãos vão ver. Então, não tem como não ler que jeito, né? Se não tem fundamentação aqui, né? Escrita aqui, não tem como. Então, não estou me justificando, é só para, de repente, os irmãos estão aí pensando, então não é nada disso. Ó, os métodos utilizados por Jesus não eram novos. A maestria com que ele utilizava fazia uma grande diferença na aprendizagem dos seus ouvintes e deixavam maravilhados. Maravilhados. Vou ler mais um pouco. O que chamava a atenção do povo era a coerência entre o que Jesus ensinava e o seu modo de vida. Eu falei isso anteriormente, eu estou dando fundamentação à ideia do texto, irmãos. Não só isso, mas também traçando aqui um paralelo do modus vivendi. O que é isso? De como eu vivo. Se de fato a minha palavra condiz com o meu testemunho. O que as pessoas falam de mim. Isso me preocupa. Por quê? Não para ser arrogante, amaciar ego. O que mais? Para ficar conhecido. Não é nada disso, não. Não é isso, não é. Comigo não é. Por quê? Não. Porque eu entendo que quem deve ser glorificado é Deus, é Jesus. Nós vamos ser um dia vamos ser. Quando nós nos investirmos do corpo em coisa, aí tudo bem. Mas com um outro novo tipo de sentimento, que a gente não sabe exatamente 100% como que é na toda a sua íntegra, ou na eternidade. Mas a minha intenção é que os alunos que estão lá fazendo o discipulado verdadeiramente sejam convertidos, autênticos, e que deem frutos. E façam outros discípulos. É assim que tem que ser. O olhar do professor é este. Este é o meu olhar, porque a minha formação, ela é uma formação humana. Ela é uma formação de humana, é uma formação de olhar para as pessoas e querer ajudar as pessoas. Tem que ser assim. Esse era Jesus. Os discípulos foram na mesma trilha e eu quero também ir na mesma trilha.
Falo de coração. Não tenho um temperamento muito ameno, não sou assim fleumático, não, eu sou, né, eu já fiz essa minha pesquisa comigo mesmo, eu sou mais não, entendeu? Diferente, o meu temperamento é mais forte um pouco, podemos assim dizer. Mas eu preciso trabalhar isso, para que eu possa então viver uma vida ampla de comunhão, como vimos ontem, e também, entendeu? Naquilo que Deus coloca nas minhas mãos, olhando sempre para o outro e querendo fazer dele um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem que ser assim. O professor é assim. Ele não vive para ele vive para o aluno. Isso é didática, isso é pedagogia. Isso não é a distância. Não é a distância, é próximo. E aqui nós vamos ver, o que chamava a atenção do povo era a coerência entre o que Jesus ensinava e o seu modo de vida. Enquanto os escribas e fariseus, é isso, irmãos. É a lição que está pedindo para falar essas coisas, não sou eu. Eu estou lendo, mas estou refletindo. Enquanto que os discípulos e fariseus e demais líderes viviam de aparência e falsas orientações. Até dando uma olhadinha aqui, só para os irmãos verem a sequência aqui, eu estava olhando isso aqui, e aqui na revista tem uma das lições aqui que eu até olhei assim, era o perigo da falsa religiosidade. Tem uma máscara aqui, logo depois, antes do prefácio aqui, tem uma máscara aqui, que o autor da revista coloca. Imagina o que vai ter de conteúdo aí, né? Só por Deus, uma hora eu não li ainda, mas... o que chamava a atenção do povo era a coerência entre o que Jesus ensinava e o seu modo de vida. Enquanto os escribas e fariseus e demais líderes viviam de aparência, falsas ostentações, né? O discurso de Jesus era coerente com a sua prática. Ai, meu Deus. Olha, irmãos, eu tenho aqui pensado muito nisso, sinceramente, falo com sinceridade, né? Com a sua prática. Eu sei que é difícil, mas esses dias eu fiz um comentário com a minha esposa. Falei para ela, daqui para frente eu só vou pregar se eu viver aquilo que eu prego. Aquilo que eu prego, eu quero dizer assim, se eu tive uma vivência daquilo, e aí eu vou pregar aquele assunto ali, porque eu vou pregar não só teoricamente, vou pregar e eu passei aquilo, eu experimentei, tudo que eu estou falando aqui, eu passei. Tudo. Eu não falei nada que eu não tivesse experienciado, tivesse tido a experiência. Nada do que eu falei aqui. Falo de coração. Só se eu cometi alguns lapsos. Posso até ter cometido alguns lapsos e aí eu peço perdão se acontecer isso. Mas pelo menos o que me vem agora na reflexão é essa, que eu não falei nada aqui se não tivesse vivido o que falei. E assim quero ser. Coerente com a prática. Então, eu quero encerrar esta videoaula. Lembre-se que no início nós falamos de investir tempo. Explicamos que o tempo bem investido vai trazer, assim como Jesus fez, verdadeiros discípulos convertidos. Porque se a intenção é bíblica, se a intenção é palavra de Deus para a transformação das pessoas, que é assim que tem que ser, para levá-los à vida eterna com Deus e com Cristo, e este é o plano e projeto de Deus para a humanidade toda, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a todo ele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que tem que ser, mas para isso eu preciso primeiro eu estar preparado para isso no conhecimento e nas minhas práticas vividas aqui nesta terra. Deus está olhando isso. E Deus se agrada quando você tem plena comunhão, com Deus, com a igreja, com Deus
Igreja que eu me refiro não é o nome da instituição, não obstante a respeitar. A igreja que eu digo são gente, pessoas que estão lá. Não é? E depois com aquela pessoa, primeira pessoa da Trindade, Deus. Experiências. E aí, jamais viver como viviam os escribas e fariseus hipócritas, que não sabiam o que era misericórdia, como Jesus disse. Então, irmãos, eu encerro esta palavra com esta reflexão aqui, ó. Pense aí. Reflita aí. Contempla aí. Isso que eu vou ler. Jovem, que esta lição é para jovem. Mas penso que ela alcança também outras pessoas, porque é uma videoaula, está lá no YouTube. Mas como é para jovens, eu me dirijo aos jovens. E pode alcançar outras pessoas também. Sobre qual dos fundamentos citados por Jesus, rocha ou areia, você está construindo a sua casa? Eu vou ler de novo a leitura do autor aqui, do documento. Jovem e todos, das quais eu estou ministrando esta videoaula. Para mim, primeiramente, jovens e todos. Vamos lá. Sobre qual dos fundamentos citados por Jesus, rocha ou areia, você está construindo a sua casa? Ponto importante. Jesus, com sua metodologia de ensino e com sua autoridade, temos o método, né? O que lá na ciência, metodologia científica, chama, ou no campo dos conhecimentos que não são fatídicos na teoria, como eles chamam, eu uso essa palavra porque ela tem uma conotação acadêmica, mas eu uso só aqui, eu uso assim, eu transfiro ela dizendo assim, vou modificar, vou dizer assim, ó, Jesus com a sua metodologia de ensino, o método, o jeito que ele ensinava, né? O jeito que ele ensinava, esse é o conhecimento. No nosso caso não teórico, é o conhecimento fatídico, um conhecimento literário, eu me refiro nesse ponto agora, né? Literário, das letras, da teologia, do conhecimento. Então, Jesus era Deus, então é outra questão. Nosso caso, ó, Jesus com a sua metodologia de ensino e com a sua autoridade. Agora vem a autoridade aqui. Autoridade não significa autoritário. A autoridade é uma pessoa que tem poderes para resolver determinadas questões. Isso que é uma autoridade, está autorizado a. Jesus estava autorizado. Todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Isso é autoridade. E ele falou para os seus discípulos, recebereis poder e ser-me-ei testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Autoridade eclesiástica. Que deve ter esses conhecimentos de que ele tem que ter os conhecimentos profundos, como já disse, sendo redundante aqui, teologia e tudo tal, mas ele tem que praticar aquilo. E para praticar é mais complicado, é difícil. Mas precisa pelo menos se esforçar para isso aí e praticar mesmo. Fazia com que multidões o ouvissem voluntariamente e por horas. Não é aquele mesmo caso de pessoas que sentam para ouvir um mestre, um professor, uma sala de aula, seja lá qual for, fica, entendeu? Dá sono, dorme, abre a boca, não é nada disso, não tinha como, quando Jesus estava ensinando, não tinha, era impossível uma pessoa agir dessa maneira. Porque ele era Deus, então não tinha como. Nós não somos Jesus e nem Deus, mas precisamos ter uma unção espiritual, que é o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida,
E para isso nós precisamos ter áreas de conhecimento, porque primeiro lá os judeus era a Torá, e para nós aqui o conhecimento primeiro também, né, antes de uma preparação, porque é preparação, Deus só envia depois de tiver preparado. Não é que a gente faz diferente, né? Vai fazendo assim, mas Jesus não fazia isso não. Nem Deus nem Jesus faz. Porque Jesus quando pega lá os discípulos, pode ver, preparou eles, o próprio apóstolo Paulo também, ele não foi nem para Jerusalém, logo que teve aquela experiência maravilhosa né, no caminho para Damasco, ele foi lá, ficou na Arábia três anos, né, se não falei a memória, 3 anos lá, pesquisando, estudando, recebendo de Deus, orientando, porque o conhecimento ele já tinha, ele era um judeu, entendeu? Um fariseu. Bastava para ele esse detalhe do conhecimento, da profundidade, da ação do Espírito Santo. Precisa, não adianta dizer que não, tem que ter. E para o simples, o irmão, quando eu falo o irmãozinho mais simples, que eu quero dizer, é aquele que não tem esse mundo de conhecimento, mas precisa também correr atrás, de pelo menos ter noções amplas sobre esse plano salvífico. Precisa. Então aqui, ó, é assim. Vou repetir esses 2 coisas e encerro. Então precisamos pensar quais os fundamentos. Né? Se é rocha ou areia. Depois, o método, como ensinar, é importante. E aí temos então essa autoridade dada por Deus. E aí as pessoas vão nos ouvir. Tenho certeza que vão. Não é uma questão de arrogância. Não pode esquecer isso. Deus me livre. De vez em quando vem alguns irmãos falar aos pés do irmão Walter Caldas. Que é os pés de Walter Caldas? Pés do quê? Pés de fulano, Isso é pés de Deus, de Jesus. Nós somos os instrumentos e precisamos mesmo ter esses conhecimentos para passar as informações e depois vivê-las como precisa ser feito. Mas sem nenhum, entendeu? Pensamento de autoexaltação, nem pensar. Isso tem que passar longe. A gente tem que orar muito para Deus ter misericórdia, senão é perigoso. Ele é perigoso. Deus nos guarde para isso. Quero crer essas informações serão úteis para quem, né, milita nessa área, fazer discípulos, né? E também ser usado por Deus da forma como Deus requer de cada um de nós. Então eu deixo aqui essas reflexões para os irmãos que assistiram essa videoaula. Deus que abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e que assim seja.